Hora do Itatiaia Saúde! E hoje, para falar de um assunto tão importante, nós estamos recebendo a médica, ela que é oftalmologista, a doutora Luísa Bicalho, para falar sobre glaucoma. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Patrícia, bom dia, Assi. Bom dia, prazer recebê-la aqui mais uma vez. Olha, doutora, dia 26, o próximo dia 26, é o dia de combate aí a essa doença, o glaucoma, que é tão silenciosa. Vamos explicar para o nosso ouvinte internauta o que vem a ser o glaucoma? Bom, o glaucoma é uma doença silenciosa que ela atinge o nervo óptico. O nervo óptico é como se fosse um fio elétrico que comunica o olho com o cérebro, transmitindo a visão, transmitindo esse impulso elétrico. Então, se ele é danificado, a minha visão fica ruim. Se ele é totalmente danificado, eu posso ter cegueira. É verdade que mais de 80% dos casos não tem nenhum sintoma, assim, no início da doença, doutora? É verdade, Patrícia. Infelizmente, o glaucoma é uma doença silenciosa. Muitas pessoas chegam, até mesmo lá na minha clínica, Patrícia, elas chegam ali com a pressão super alta, vieram tirar, às vezes, alguma coisinha que caiu no olho. Eu meço a pressão e vejo que elas têm uma pressão de 30, de 40, ou seja, já tem glaucoma e não sabem que tem. E é muito interessante que as pessoas, que tem pessoas com glaucoma na família, avó, o vô, uma tia, e é muito importante fazer um exame de prevenção, né? Exatamente, assim, o glaucoma, quando você tem um parente de primeiro grau com glaucoma na família, você tem 9 vezes mais chance de ter glaucoma, é um fator de risco importante. Olha, pessoas com histórico familiar de glaucoma têm maior chance de desenvolver, e por quê? Essa é a pergunta que você está respondendo da Vânia, ela é do bairro Horto. Sim, tem sim, Vânia. Como eu disse, 9 vezes mais chance de desenvolver. Então, você deve fazer o seu exame oftalmológico de forma periódica, fundo de olho, pressão intraocular, toda a avaliação oftalmológica completa para prevenir a cegueira. E essa prevenção deve começar já na infância, na juventude? Como é que é? Olha, assim, hoje com o mundo das telas, né, antigamente nós não preconizamos um exame oftalmológico regular anual para as crianças, mas hoje com esse novo mundo, sim. Mas o glaucoma, ele vem atingir especialmente pessoas acima de 40 e principalmente as acima de 60. Então, nessa idade, é imprescindível o acompanhamento anual. Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que mais de 65 milhões de pessoas ao redor de todo o mundo tem o glaucoma, infelizmente, né, doutora? E os brasileiros são aí cerca de 900 mil brasileiros. É muita gente acometida com essa doença. Falta o quê? Informação? Falta informação. E graças a Deus estamos aqui levando isso à população. Pessoal, é muito importante vocês terem esse entendimento de que vocês podem ter aí dentro do seu olho agora uma doença silenciosa e você não está sabendo que tem. Ela está deteriorando o seu nervo e você simplesmente não tem esse conhecimento. Como você vai ter esse conhecimento? Indo no exame oftalmológico anual. O Geraldino é daqui de Venda Nova, um abraço para Venda Nova, a turma toda ligada na Itatiaia, e ele pergunta com qual frequência eu devo ir ao médico oftalmologista para medir essa pressão, doutora? Tenho que pedir ao médico para medir? Então, na verdade, o exame oftalmológico ele já inclui essa avaliação da pressão. Então, Valdir, não é isso? Você deve ir ao oftalmologista anualmente, caso você não tenha nada detectado previamente. Caso você já seja um suspeito de glaucoma ou já tenha algum diagnóstico, o médico que te avaliou, ele vai te colocar aí quando que é a sua próxima consulta. E você deve obedecer essa parte. Aliás, já tem a medicação que as pessoas que têm glaucoma já tem que sempre aplicar, né? Nos olhos, né? Para manter a pressão do olho sempre ok, né? Exatamente. Nós temos vários tipos de terapia para glaucoma hoje em dia, mas o colírio é uma das terapias muito utilizadas e muito eficazes. E principalmente para as pessoas aí, um recado para você que usa colírio, não abandone o seu colírio. Caso você venha sentir, é interessante isso, algumas pessoas elas sentem alguns desconfortos ao usar o colírio e abandonam o tratamento. E aí vem o outro problema, que é a perda irreversível da visão. Então, pessoal que usa colírio, não deixe de usar o seu colírio sem comentar e ter o consentimento do seu médico. O certo é manter a pressão do olho naquilo que deve ser feito, né? Equilibrada. Equilibrada, né? Exatamente, equilibrada. Mas o curioso é que depois que você tem glaucoma, cada indivíduo tem uma pressão-alvo que nós vamos mirar aquele tratamento. Então, vamos supor, a pessoa X, ela vai ter um nível de pressão ideal diferente da Y. Então, por isso do acompanhamento.
Olha, o nosso YouTube está bombando. É, a Lia do bairro Alvorada, ela pergunta como é feito o tratamento e se é para sempre. Bom, tem prazo? Tem vários tipos de tratamento, mas no geral, quando você tem o diagnóstico de glaucoma, você tem sim que tratar para o resto da vida. Você não quer dizer que você vai ficar cego, mas quer dizer que você tem uma doença e que ela precisa ser tratada, acompanhada, vigiada periodicamente para evitar que esse pior aconteça na sua vida. O Ebert daqui de Belo Horizonte, ele pergunta, quando a pessoa fica cega por conta do glaucoma, tem alguma chance de retardar a cegueira do outro olho? Sim, o glaucoma ele é uma doença geralmente bilateral, então vai acometer os dois olhos, mas de forma assimétrica. Então, às vezes aconteceu de forma mais acelerada em um olho e o outro está em evolução. É o mesmo cuidado, só que agora dobrado, né? Porque a gente tem que ter todo zelo e carinho com esse olho. Então, o acompanhamento ele é mais de perto. Então, usar os colírios da forma correta, fazer o acompanhamento direitinho, seguir passo a passo o que o seu médico te orientar. A Estena está perguntando aqui, né? Tem um laser para o tratamento de glaucoma? Sim, existe uma terapia a laser para glaucoma, que ela é extremamente efetiva, eficaz e segura, que é o SLT, trabeculoplastia seletiva a laser. Ela leva à redução da pressão dos olhos, com o objetivo aí de ser um coadjuvante no tratamento com o uso de colírios e outras demais situações. Olha, doutora Luísa, várias perguntas por aqui. O Mauro Bonfim também quer saber. Fala sobre o tratamento do laser, por favor. As pessoas estão antenadas, né? Exato. O laser, ele é uma terapia muito utilizada nos Estados Unidos e no Canadá e, infelizmente, no Brasil ela não é tão conhecida. É algo que eu venho trabalhando desde que eu voltei de lá. O laser, ele é extremamente eficaz, ele não tem efeito colateral de forma significativa, então é um tratamento muito seguro e ele vem a reduzir a pressão dos olhos. Então, é um tratamento que um estudo mostrou que mais de 6 mil olhos foram estudados e o laser comprova ser o melhor tratamento para glaucoma leve a moderado. Então, se você tem glaucoma de ângulo aberto, o laser, ele é o melhor tratamento para você. Obviamente, você pode vir a usar colírios e, obviamente, em algum momento ter essa necessidade de cirurgia, mas passar pelo procedimento do SLT é imprescindível. A Paula é de Caeté, ela pergunta, a pressão intraocular tem alguma relação com a pressão arterial, doutora? Então, ela não tem uma relação direta, porque eu tenho uma pressão arterial alta, eu agora tenho uma pressão intraocular alta. Não. Mas, ao ponto que eu tenho uma pressão arterial alta, eu tenho um descontrole no meu organismo. E esse descontrole, ele pode repercutir nos olhos como uma questão ali sistêmica, como diabetes também influencia, o ronco influencia enxaqueca e outros tipos de condições sistêmicas. Olha, nesse dia de combate, conscientização ao glaucoma, no dia 26, segunda-feira, qual a mensagem que a senhora que está aí, né, muitos anos lutando, falando sobre a importância aí de prevenção do glaucoma, qual a mensagem que você tem para deixar para os nossos ouvintes internautas? Bom, a principal mensagem é: faça o seu exame oftalmológico anualmente. Pressão, fundo de olho, o exame de vista, que é a parte do óculos, e o seu mapeamento de retina. Dessa forma, você vai evitar cegueira. E garanta que seu pai, a sua mãe ou seus filhos façam também. Existe agora uma pandemia de miopia começando nas crianças em relação às telas. Então, garanta que os seus filhos, os seus netos façam também o exame oftalmológico anual. Prevenir ainda é muito melhor que remediar. Com certeza, ainda mais nos olhos. Muito obrigada. Nós conversamos com a médica oftalmologista, doutora Luísa Bicalho. Volte sempre. Quer deixar aí a sua rede social? Sim, minha rede social, tanto no TikTok, Instagram e YouTube, é DRA Luísa Bicalho. DRA de doutora Luísa Bicalho. Muito obrigada, doutora. Um abraço para a senhora.